Como testemunhas de Jeová, somos um povo privilegiado. Jeová realiza hoje sua obra e nos dá a honra de sermos colaboradores seus. Mas quando executar a obra de Jeová parece algo desafiador, será que recuamos, com medo do homem? Resmungamos da designação, achando que é demais para nós? Ou será que seguimos em frente, confiando em que Jeová nos dará força e sabedoria para realizarmos sua obra? Algo que aconteceu com os israelitas lá no ermo, nos dias de Moisés, serve de lição para nós. Era o 2º ano após o êxodo do Egito, e os israelitas estavam acampados em Cádiz Barneia, no ermo de Parã. Estavam de prontidão na fronteira da terra prometida. Às ordens de Deus, Moisés enviou 12 espias para conhecer a terra da promessa e trazer um relato. Acompanhemos essa história e Primo, Palti, foi um dos enviados. Que honra para ele, no meio de todos os homens de Benjamim. Tens razão. Esses 12 homens servirão de olhos para todo Israel quando entrarmos finalmente na terra prometida. Vede, eles estão chegando. Que a paz esteja convosco, meus irmãos, maiorais de Israel. A paz esteja contigo também, Moisés. Que Jeová esteja com todo o povo. Paz, Moisés. Já se passaram 40 dias desde que vos transmiti a ordem de Jeová para que subisseis ao Negebe e à região montanhosa. Queremos agora saber o que vistes ali. Como é a terra? O povo que mora nela, eles são fortes ou fracos? São muitos ou poucos? Como são as suas cidades? Estão acampados ou vivem em praças fortes? Ó Moisés, Jeová deveras abençoou grandemente nosso povo. Entramos na terra a qual nos enviaste, e ela deveras mana leite e mel. De fato, e visto que são os dias dos primeiros frutos maduros das uvas, ordenaste que tomássemos alguns dos frutos da terra. Eis, estes são os seus frutos. Portanto, a terra é boa e bela, e tem uma variedade de árvores frutíferas. Agora, que todos sejamos corajosos e fortes, e ao sinal de Jeová a ti, Moisés, estamos prontos para entrar e tomar posse dela. Tu és apressado, Josué. A terra deveras mana leite e mel. Não obstante, o fato é que o povo que mora no país é forte. As cidades fortificadas são muito grandes. Sim, é quase impossível tomar as cidades, pois elas são fortificadas com muralhas. Existem fortificações em cada uma delas. Além disso, são muitos os povos que temos de enfrentar. Os amalequitas moram na terra do Negebe, e os hititas, e os jebuseus, e os amorreus moram na região montanhosa. Deveras, não há praticamente lugar algum em que possamos nos refugiar deles, pois além desses povos existem todos os cananeus que moram junto ao mar e ao longo do Jordão. Mas Palti, é tão perigoso assim? Sim, Maacá, minha prima, muito mais do que imaginas. Espera, Maacá. Vamos ouvir tudo até o final e ver o que Moisés fará. Moisés, algo mais nos impressionou. Quando chegamos a Hebron, vimos ali os filhos de Anak. Acredite, eles são verdadeiros gigantes. Não podemos subir a uma terra assim. Se fizermos isso, vamos todos morrer. Moisés, o que vamos fazer? Acalmai-vos, meus irmãos. Confiai em Jeová, nosso Deus. Será que Jeová nos libertaria com mão poderosa do Egito, com tantos atos potentes, para depois deixar-nos morrer diante dos cananeus? Por isso, subamos logo e forçosamente havemos de tomar posse deles, pois certamente podemos prevalecer contra eles. Não podemos subir contra o povo porque são mais fortes do que nós. Além disso, Canaã não é uma terra tão boa assim como nos foi dito. Essa terra que percorremos para espiar é uma terra que consome os seus habitantes. Sim, e não esqueçam do que nosso irmão Gadiel já vos disse. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de tamanho extraordinário. Lembramo-nos imediatamente dos dias de nosso pai Noé, quando veio a ver os nefilins na terra, a prole dos filhos do verdadeiro Deus. Porque em Hebron vimos ali Aimã, Sesai, Talmai e outros, filhos de Anak, tão grandes quanto os nefilins. De modo que ficamos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Se tão somente tivéssemos morrido na terra do Egito, ou se tão somente tivéssemos morrido no ermo.
Por que nos leva Jeová a esta terra para cairmos pela espada? Nossas esposas e nossos pequeninos ficarão por saque. Não é melhor voltarmos ao Egito? Designemos um cabeça e voltemos ao Egito. Designemos um cabeça. Voltemos para o Egito. Sim, voltemos ao Egito. Precisamos de um novo líder. Voltemos logo ao Egito. Vamos. O que faremos, Elisama? Não podemos avançar para Canaã. Isso significará nossa morte certa. Mas lembra-te, Maca, que nem todos os espias estão de acordo. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, disseram que as condições são boas e que podemos ser bem-sucedidos. Mas o meu primo Palti e os outros maiorais disseram exatamente o contrário. Não podemos nos arriscar. Espero que Moisés seja destituído pelos anciãos e que eles nos levem para o lugar de onde não devíamos ter saído, o Egito. Voltemos para a terra das melancias, dos pepinos, das cebolas e do alho. Designemos um cabeça e voltemos ao Egito. Sim, designemos um cabeça e voltemos ao Egito. Não, Maca, não faças isso, não! Em vista do mau relato dos espias, Moisés e Arão lançaram-se com as faces por terra diante de toda a congregação da Assembleia dos Filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, que eram dos que haviam espiado o país, rasgaram as suas vestes e passaram a dizer o seguinte a toda a Assembleia dos Filhos de Israel. A terra que percorremos para espiar é uma terra muitíssimo boa. Se Jeová se agradou de nós, então nos levará certamente a esta terra e nos dará, uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra Jeová, e vós não temais o povo da terra, pois eles são para nós pão. Seu abrigo se retirou de cima deles e Jeová está conosco. Não os temais. Estes homens querem nos levar à morte. Estes homens merecem morrer. Vamos apedrejá-los. A morte com eles! Sim, eles devem Silêncio! Silêncio! Ouvi, ó povo de Israel. Moisés consultou a Jeová sobre o assunto. Por favor, ouvi o que Moisés tem a dizer. Povo de Israel, Jeová falou conosco e disse: Até quando fará esta assembleia má tais resmungos contra mim? Ouvi os resmungos dos filhos de Israel com que resmungam contra mim. Dize-lhes: Assim como vivo é a pronunciação de Jeová, se não vos farei exatamente assim como falastes aos meus ouvidos. Neste ermo cairão os vossos cadáveres, sim, todos os vossos registrados de todo o vosso número, da idade de 20 anos para cima, vós os que resmungastes contra mim. Quanto a vós, não entrareis na terra a respeito da qual ergui minha mão em juramento para residir convosco, com exceção de Calebe. Oh, e agora o que faremos? Pecamos contra Jeová. Moisés, roga a Jeová que nos perdoe, por favor. Sim, não desejamos mais voltar ao Egito. Queremos invadir Canaã, como Jeová ordenou. Eis-nos aqui, e temos de subir ao lugar que Jeová mencionou, pois pecamos. Subiremos amanhã e havemos de ser vitoriosos. Isso mesmo! Subamos a Canaã. Lutemos contra os cananeus. Rápido, vamos, subamos, juntos. Vamos, subamos, vamos! Por que é que infringis a ordem de Jeová? Mas isso não será bem sucedido. Não subais, porque Jeová não está no vosso meio, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e a vez de cair pela espada, pois por terdes recuado de seguir a Jeová, Jeová não continuará convosco. Infelizmente, a maioria do povo aceitou o relato pessimista dos 10 espias, e por isso foram punidos por Jeová. Josué e Calebe, por outro lado, transmitiram ao povo uma mensagem otimista e fizeram tudo o que puderam para diminuir-lhes o medo. Sua atitude e seu relatório refletiam a plena confiança na capacidade de Jeová de cumprir a sua palavra e de levá-los de volta à terra prometida. Por isso, apenas eles e os levitas, dentre toda aquela geração, foram recompensados por Jeová.
eles mostraram que tinham feito de Jeová a sua confiança. Hoje, estamos nas fronteiras do novo mundo de justiça de Deus. Se havemos de entrar nele, a fé é essencial. Portanto, fortaleçamos nossa fé pelo estudo diligente da palavra de Deus e por falarmos da verdade a outros. Aceitemos as designações que Jeová nos dá por meio da sua organização, sem medo e sem vacilação. Assim mostraremos que não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para preservar viva a alma.